vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre quer dizer pai, pai que tem muitos filhos, tantos quanto as estrelas do céu, muitos como as areias do mar. Padre é compartilhar os segredos de Deus. Canto, pois Deus me deu esse bem, eu sou padre também. Meu caminho é o caminho de Deus, os seus filhos são... Olá amigos, muito boa noite, com muita alegria, com muita ansiedade, principalmente com muito amor no coração, é que a gente começa hoje o nosso quadro, esse projeto que nasceu do meu coração, que é o projeto História Viva, né? E hoje, com certeza, será um dos dias mais especiais. Deus escolheu esse dia para que a gente pudesse homenagear essa pessoa tão querida. Eu peço desculpas a vocês se em algum momento a emoção tomar conta de mim, porque de fato iremos prosear de uma pessoa muito querida, muito importante, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. E a emoção com certeza pode tomar conta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória desse irmão, desse nosso amigo, desse sacerdote. Eu vou convidar agora, neste momento, o Mozaniel para entrar comigo, ele que vai prosear, ele que é um escritor de mão cheia, graças a Deus, ele que é um amigo também que conviveu nos nossos melhores tempos com o nosso querido Padre Arnóbio. Tinha uma alegria em ser padre, um sorriso que encantava, um olhar que abraçava, um coração que cabia a todo mundo, um desejo de ajudar a todos. Um coração parecido com o coração de Dom Bosco, aquele a quem ele venerava, aquele a quem ele tanto amava. Os jovens, consequentemente, tinham por ele uma relação tal qual o beija-flor tinha pela sua flor. Era uma coisa contagiante. Seu sorriso enchia todos os cantos. E é uma das coisas que mais eu sinto falta, de ver aquele sorriso pertinho da gente. Muito boa noite, meu querido Mozaniel. Que bom ter você aqui comigo. Boa noite, André. Boa noite às pessoas que nos acompanham. Eu espero que realmente seja emocionante essa história, porque ela também diz muito comigo e com a comunidade toda do Orlando Dantas, né? Verdade. Quero te agradecer por a oportunidade que me foi dada de falar sobre essa personalidade, porque de fato ela é muito enriquecedora. Então eu fico à sua disposição e desejo que a gente faça um bom bate-papo. Durante a semana toda nós tivemos a oportunidade de prosear já pelo WhatsApp. Ontem à noite foi muito agradável a nossa conversa e flui naturalmente quando a gente fala de um amigo e naturalmente nosso coração fica muito saudoso. E hoje, eu em vários momentos do meu dia, eu precisei segurar a emoção, porque só em pensar, eu até disse isso para uma amiga hoje, parece que eu vou conversar com ele, porque não foi à toa que Deus te escolheu, meu amigo Mozaniel, para falar dele, porque transparecia o seu carinho e a sua amizade por ele. E como no seu coração já é um coração de contador, de escritor, eu tenho certeza que vai ser muito fácil. Vamos começar então falando um pouquinho da história dele, assim, um breve momento da biografia do Padre Arnóbio. Eu queria que você já nos dissesse um pouquinho sobre essa biografia dele tão querida. Muito bem. O Padre Arnóbio ele nasceu ali em São Félix, Camusim de São Félix,
Quem conhece Pernambuco, quem sai de Gravatá para Caruaru, ao chegar em Bezerros, entra para a esquerda e fica entre Bezerros e Bonito, né? São Félix Camusim. Ele nasceu em 1927. Ordenou-se no dia 8 de dezembro de 1957, aos 30 anos de idade. Então, veja só. Por o que eu sei, que ele me contou, ele estava numa pensão no Recife e de repente entrou um padre, né? Aí começou a conversar com as pessoas, começou a tirar prosa com ele e fez a seguinte pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? E ele foi enfático, disse: quero ser professor. Então o sacerdote... queria ser professor, né? E o sacerdote disse o seguinte: olha, vou te fazer uma proposta. Eu te dou todos os teus estudos, mas você vai ter que ser padre, né? Eu estou indo em tal lugar buscar um outro aluno, e se você topar, a gente se encontra aqui e marcou o dia. Daqui uma semana eu passo aqui, se você estiver, eu lhe levo para São Paulo. E o que ele fez? Ele foi do Recife para São Félix, chamou a família, que a família dele era grande, ele com 15 anos de idade, e contou dessa novidade. Então ficou todo mundo assim, baratinado, né? Então os pais disseram: olha, se é isso que você quer, então toque para frente. Ele era, eu não sei qual era a colocação dele na família, mas ele era a família dele tinha 25 irmãos, ele tinha 24 irmãos. Era muita gente, né? E muitas das coisas que algum destemperamento que Padre Arnaldo às vezes demonstrava, eu acreditava exatamente por essa quantidade de gente, porque pelo menos uns 6 irmãos dele e primos foram assassinados por questão de política partidária. Então isso é uma coisa que a pessoa carrega pro resto da vida, não tem como se livrar disso, né? Então depois que ele foi ordenado, ele foi transferido do Recife. Sim, aí ele voltou para a pensão, e quando o sacerdote passou, ele estava com a mala na mão. E aí foi para São Paulo, né? Assim, ele, por que eu sei, ele era católico por conveniência, né? Sim. A mãe dele era batista, né? Era protestante da denominação batista, e o pai dele era católico, né? E ele era católico exatamente por isso, por conveniência, porque a missa demorava 1 hora e o culto não tinha hora para acabar, né? Então, ele contava essa história numa graça terrível mesmo pra gente, falando que a mãe era batista, a mãe era evangélica, e assim, não por acaso, a gente sabe que não foi por acaso, porque a palavra de Deus diz que o vento sopra para onde quer, né? Então as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Mas inusitado essa forma dele ir para o seminário realmente. Mas o desejo do coração de um professor não é muito diferente do coração de um sacerdote, é fato. E aí ele foi para o seminário e saiu de lá, ordenado aos 30 anos de idade, bacharel em filosofia, mas não era bacharel na verdade, ele era filósofo, ele estudou filosofia pura. Bacharel em teologia, em biblioteconomia, era com licenciatura plena em português, francês ele fez depois que já estava ordenado, ele fez francês, licenciatura plena em francês, e latim, e ainda ensinou grego para os alunos do seminário de Dom Bosco, né? O seminário salesiano, que era a formação dele. Pois bem, e quando ele foi ordenado, ele foi para o Recife, transferido para ser o diretor do Colégio Salesiano do Recife. E foi nessa época que ele encontrou com o Padre Melo e se tornaram grandes amigos e se envolveram em algumas coisas. Por exemplo, essa eu pagaria para ver. O Padre Melo foi candidato ao governo de Pernambuco. E ele enchia um caminhão de alunos salesiano e saía atrás de Padre Melo fazendo comício por aqueles brocotó de meu Deus, né? Ele gostava de política mesmo. Pense num negócio desse. Então, apesar de ele ter seu rol de parentes, irmãos assassinados por questões políticas, a política estava no sangue, porque aqui em Aracaju, ele foi vereador por 12 anos, quer dizer, 3 legislaturas, não é isso? Então, aqui em Aracaju ele foi vereador por 12 anos, ele conseguiu uma aposentadoria por trabalhar na escola normal durante 30 e poucos anos como professor, foi professor da Universidade de Tiradentes
e também do colégio de aplicação. Isso lhe deu uma estabilidade financeira. Pois bem, ele veio para Aracaju a convite de Dom José Vicente Távora. Um ano depois que ele tinha chegado no Recife, já no fim do ano terminou o ano letivo, e aí ele veio para ser sacerdote secular, trabalhando na Arquidiocese de Aracaju com o Dom Vicente Távora. E aí ficou por muitos anos. Muito bem. Quando ele teve umas encrencas com o Dom Luciano, que não convém aqui a gente entrar no mérito da questão, Verdade. e ele foi afastado, ele teve as ordens sacerdotais suspensas e ficou afastado. E foi nessa época que ele entrou para a política, se elegendo vereador de Aracaju. Né? Foi por isso, né? Bom, passou-se um bocado de ano, parece que 18 a 20 anos, e um dia Dom Luciano quis falar com ele, mandou uma embaixada que gostaria de falar com ele. E ele prontamente foi na cúria e se desculparam, se perdoaram, contaram, botaram as mágoas todas que tinham para fora, né? E o Dom Luciano convidou para ele reassumir a paróquia, se ele gostaria de voltar para a igreja. E ele aceitou de pronto, né? Ele não pensou duas vezes. Só que Dom Luciano fez uma exigência, ele teria que largar a política de mão. Porque a política foi um dos itens com que fizeram com que ele se afastasse, tivesse essa encrenca com Dom Luciano. Foi um dos casos, né? Não foi o principal, né? Mas foi um dos casos. E o caso principal eu sei, mas eu não conto nem pro Papa, tá entendendo? Tá certo. Me diga uma coisa, como foi? Eu sei que, como a gente tem um tempo previsto, eu queria que você nos contasse como foi a chegada dele, porque eu tenho certeza que está todo mundo muito ansioso para ver como foi a chegada dele na paróquia do Orlando Dantas, na Perpétuo Socorro. E eu sei que você tem um diálogo com o hoje bispo Marco Eugênio a respeito dessa chegada dele no Orlando Dantas. Como foi? Exatamente, está na sequência, exatamente o que eu vou falar agora. Certo. Então, era São Conrado, que está encravado Orlando Dantas, e a Farolândia era uma paróquia só, que pertencia à paróquia do bem-aventurado José de Anchieta até então, e o pároco já era o Marco Eugênio, que hoje é bispo em Salvador, bispo auxiliar. Isso. E já estava começando a construir aqui a igreja, que seria a capela, né? Aí um dia eu vou para uma missa à noite no Orlando Dantas, e o Marco Eugênio me chamou e disse assim, olha, Dom Luciano dividiu a paróquia. Do Poxim para lá, eu não quero mais nem saber, graças a Deus que eu me livrei foi de vocês. Mas isso era a forma. Essa era brincadeira, ele era muito brincalhão, Marco Eugênio. A forma dele era essa mesmo. E me disse o seguinte, olha, quem vai para lá é o Padre Arnóbio. E eu não conhecia, né? E eu perguntei, quem é Padre Arnóbio? Ele disse, olha, é um intelectual, é um homem santo, mas tenha cuidado, que ele tem um pavio muito curto. E eu fiquei sem entender nada, porque dizer que é santo e ter o pavio curto não bate. Porque o que faz a pessoa ser santo, né? O que faz um santo é exatamente o pavio, né? Um pavio longo a perder de vista, não é isso? Dá outra face, né? Dá outra face para ser batida, né? E aí ele disse assim, ele está se desvinculando porque ele é secretário do vice-governador José Carlos Teixeira, mas ele vai assumir a paróquia, eu não quero mais nem saber dessa encrenca lá. Tá bom. No dia seguinte, eu fui na vice-governadoria, procurei saber quem era, de fato, eu fui mesmo com ele e disse, não, Arnaldo sou eu. Aí eu dei os parabéns, me identifiquei e disse, olha, eu estou vindo aqui no meu nome próprio, né? Eu não tenho condições de falar no nome da paróquia. Claro. Mas eu sou, Marco Eugênio me falou que o senhor vai assumir a paróquia a partir de tal dia, e eu venho lhe dar as boas-vindas e me colocar à sua disposição. Talvez por isso fizesse com que eu fosse a pessoa mais perto dele durante algum tempo, né? E quando ele veio, eu não já tinha algum dinheiro, parece que Marco Eugênio tinha conseguido na época 50 mil marcos alemães. Você está me vendo?
Tô vendo, tô ouvindo bem. Mas eu não tô me vendo aqui não, é? Você não Bom. está se vendo? Vamos, continue. Qualquer coisa, eu vou pedir o pessoal que está vendo, que está assistindo, para dar um retorno para a gente, se está vendo nós dois na tela. Aí o senhor continua. Se caso esse problema não resolver, o senhor sai e entra de novo, tá certo? Mas pode Tá continuar. bom. Eu vou Então ver é o o seguinte, pessoal dizer para a gente. Estamos então é o vendo e seguinte, ouvindo. Pronto. ele conseguiu 50 mil marcos alemães e começamos a construir a igreja. Eu ainda tenho aqui algumas fotos, eu não sei se vai dar para aparecer aí. Tá vendo aqui umas fotos da antiga? Dá pra ver? Chega mais perto da tela. Chega mais perto da tela. Levante a foto. Levante a foto. Aí, agora, estou vendo. As armações, eu lembro como se fosse ontem, as armações o galpão da igreja sendo, né? Exatamente, Tem mais alguma? exatamente. Tem mais Tenho alguma? todas aqui. Olha aqui outra. Tá Quem vendo? são esses aí, moça? São seus filhos? Não. Eu, Luciana, Dava, Raquel, a Vera. Tá entendendo? Eita, a Luciana já deu uma boa noite aqui, já botou os coraçõezinhos já, dizendo que tá vendo nós dois aqui, sua filha. Aqui outra da mesma. Tá vendo aqui? Dá pra ver? Aham, ela tá dizendo, minha primeira comunhão. Legal. Muito bem. Eu quero agradecer o José Paraguaçu que está nos ouvindo, a Poliana. Poliana, um cheiro, viu, para você. A família Paraguaçu Muita toda. Muita gente. A Dina, a Paulinho e o pessoal aí do Piauí. São o pessoal, é a plateia que eu convidei, né? Sim, e eu até que achei estranho um monte de gente pedindo para adicionar antes da nossa live começar. E eu já imaginava que era mérito do amor, tanto pelo senhor como pela figura do Padre Arnóbio. Agora já entendi o porquê de tanta gente diferente pedindo para adicionar no Instagram. Então, veja só. Então, terminado isso, ele assumiu a paróquia e nós começamos todos a trabalhar para construir o templo, que foi uma coisa que você sabe, ali, como ele gostava de dizer, ali era uma lagoa, né? E ele conseguiu, com a construtora Queiroz Galvão, fazer um aterro, e com a ajuda de alguns empresários também, né? Temos que fazer justiça à construtora Celi, né? Na figura do doutor Luciano e a mulher dele, a doutora Celi, e outras pessoas que tiveram na frente, né? Com a parte mais pesada de início. A parte mais pesada, verdade. A parte leve, eu só me perdoe interromper, da parte leve eu lembro a gente tão empolgado, eu criança, e a gente estava tão empolgado com a construção, que a gente saía com um carrinho de mão pedindo bloco de casa em casa para ajudar a construção da igreja. Repara que recordação me veio agora, as crianças indo pedir, a gente se juntava e ia pedir bloco, repare. Que coisa eu quero linda, saber se as pessoas estão me vendo. Eu não estou me vendo aqui na tela, não. Pronto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou retirar o senhor e a gente volta de novo. Tá todo mundo dizendo que está vendo, nós dois. Tá todo mundo vendo. Então toca. Então vamos continuar? Então continua. Eu não quero me ver não, que eu já não sou tão bonito, né? Muito bem. Ô, moça, já terminou? Diga. Então, essa primeira parte, falando da biografia, da chegada dele na comunidade. Olha, Luciana disse, não tire não. deixa rolar. Eu queria, já tratando dele em si como pessoa, eu queria lhe perguntar o seguinte, quais as características que o senhor lembra, que o senhor recorda do Padre Arnóbio, que a gente poderia diferenciar ele de qualquer outro sacerdote? Eu estou falando diferenciar, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, não é esse mérito que a gente quer chegar. Mas assim, as diferenças pessoais do Padre Arnóbio em relação a outros sacerdotes que o senhor conhece, que já passou e que o senhor tem como de conhecimento. Quais as características que diferencia de qualquer outro? Veja só, eu acho que todos nós somos únicos, né? A forma que o Papai do Céu nos fez, ele pegou e jogou no mato, né? Ou guardou em algum canto, né? Todos nós temos carismas diferentes, né? E o carisma, todos nós temos diferente, então isso faz com que todos nós sejamos diferentes, não tem ninguém igual.
Mas o Padre Arnaldo, ele se caracterizava por gostar do jovem, porque também isso é uma doutrina de Dom Bosco, né? Dos padres salesianos, né? É tanto que no Recife, ele só passou um ano lá, mas ele ficou conhecido como o padre do sorvete. Por quê? Porque ele instituiu uma missa de jovens, né? E quando terminava a missa, ele levava o jovem para a sorveteria. Agora imagina só a folia que ele não fazia, né? Imagina. Estou imaginando, viu? Porque eu participei de várias dessas folias no Orlando Dança. E isso, ele não perdeu, essa característica ele não perdeu, porque ele gostava muito de carregar as pessoas para as churrascarias. Eu fui umas 2 vezes, né? Fui com Camila, fui com Vera, fui com outros amigos, o Bispo e Gisele e o Lucas, né? Nós fomos muitas vezes, né? Muitas, não sei, algumas, mas nós fomos, né? Ele sempre muito alegre, muito solícito, né? Verdade. E a solicitude era uma das características principais dele, né? E isso também era um defeito, porque até que eu escrevi no Facebook uma crônica intitulada O Apóstolo do Sim, porque ele não sabia dizer não, né? Existe um provérbio hindu que diz o seguinte, que no dicionário de Deus não existe a palavra não. Só que a pessoa tem que ter muito cuidado com o sim. Porque se a pessoa disser assim, olha, doente, ele diz, rapaz, eu estou sentindo uma dor aqui desse lado, pode dizer que vai ter aparecer do outro, porque ele está dizendo sim, tá entendendo? Então, ele era o apóstolo do sim, ele não sabia dizer não para ninguém, né? E isso foi muito ruim. Veja só o absurdo que aconteceu. A Gorete descobriu que ele tinha 200 camisas brancas de manga. Veja se é possível um negócio desse, 200. E aí ela descobriu que toda vez que ele ia no shopping, tinha uma pessoa que chamava e vendia uma camisa para ele. Ele, para ajudar, ele comprava. Resultado. Agora, era bem a cara dele mesmo. Ô Moza, Renato está dizendo aqui, Mitsu, que o senhor conhece muito bem, está dizendo, olha, relembrando a questão dos sorvetes, com o jovem, pastel com caldo de cana depois da igreja, meu Deus, ou depois da missa, era corriqueiro. Aquela acarajé que tinha atrás, logo atrás da igreja, meu pai do céu, várias situações. Eu lembro que uma vez ele mandou um caminhão de água de coco, que nós fizemos um trabalho com as crianças, na Semana da Criança, fechamos a rua, né, da entrada, e ele mandou um caminhão de água de coco para a gente, né? E assim, nos teatros que tinha na igreja, como ele mandava o lanche, como ele aparecia sempre com aquele sorrisão dele lá, sabe? Entre as coisas que o define, o que o diferencia, o senhor falou uma coisa conversando comigo que eu achei tão doce, tão gostoso, que foi o fato da prosa depois da missa. Conta essa história aí pra gente, vá. Sobre o quê? Sobre a prosa depois da missa com os casais. Nós tínhamos missa aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras. E eu notei que ele gostava muito, ele tinha carência de conversar com as pessoas, né? Inclusive piada de padre, né? Que ela adorava. Adorava. Travou. Rapaz, nós saímos... Diga. Nós saímos um pouquinho aqui. Travou um pouquinho, moça. Acho que vamos aproveitar que está travando. Eu acho que já destravou. Pronto, então vamos continuar. Sim, aí, quando o senhor falou, eu vou até repetir para que as pessoas entendam, que o senhor, conversando com ele, nós tínhamos missa no sábado, domingo e na quarta. E aí o senhor perguntou a ele o que ele ia fazer depois da missa da quarta-feira à noite. Né? Isso ele disse nada. E aí você reuniu os casais, aí pronto, partindo daí, vai lá. Então eu reuni os casais, a gente ficava, botava as cadeiras ali onde é o auditório hoje, né? E ficávamos até 2 horas da manhã conversando besteira, rapaz, só jogando conversa fora, né? E o que é mais interessante... Até 2 horas da manhã? Até 2 horas da manhã, aconteceu muitas vezes, né? A gente saía cansado, e ele ainda tinha pique para mais umas 2 ou 3 horas de conversa, né? Porque ele não parava, ele parecia... Ele adorava as prosas. Daqui a pouco a gente vai falar da Pac, que era a menina dos olhos dele. E após a missa do sábado, entre a missa do sábado das crianças e a missa
e a missa da noite, ele passava a tarde inteira dentro daquela PAC, e assim, com o olho brilhando e com um sorriso, tomando aquela sopa, era tão gostoso. Aquele envolvimento entre vocês lá era uma coisa assim, era uma energia, mas não vamos falar da PAC ainda não, porque tá dentro do script aqui a gente falar André, daqui a pouco. André, Depois. só um minuto. Tem uma pessoa aí na tela, o Nicolau. Nicolau, muito obrigado pela sua presença. Ele é de Carolina, no estado do Maranhão. Nós nos conhecemos na década de 80, né? Eu até que escrevi uma crônica para ele. Não, desculpa. Um Tem alguém aí engraxate. pro senhor? Se tiver, eu queria lhe oferecer um copo d'água, mas eu não posso. Se alguém tiver em casa, dá um grito aí. Pode sair do script Tá aí e bom. pedir um copo d'água para ajudar. Ok. Você está falando muito. Peça alguém aí um copinho d'água. Ok. Então, Nicolau, um abraço para você e recomendações da família toda. Uma das coisas muito boas que Padre Arnaldo teve a ideia foi de implantar o conselho pastoral, aliás, o conselho da igreja. E não foi um conselho consultivo, não, era um conselho deliberativo, né? Foi eleito o conselho pela comunidade e ele deixou a administração da igreja, do templo, na mão do leigo. Isso foi ótimo, porque ele teve mais tempo, né, para cuidar das outras coisas, cuidar das almas, né? E nós cuidamos da administração. Nessa época eu fui tesoureiro da igreja por 2 anos. Né? Foi um período muito bom. E quando eu saí, quem ficou foi Aragão, lá da Socimacom. Sim. Grande, Aragão. Depois, quando chegou um outro pároco, aí desmanchou tudo, mas o que ele fez tem que ser registrado, né? Uma outra característica muito boa dele era que ele era muito solidário. Ele socorria, porque, olha, André, existe uma coisa que eu não consigo engolir. Muitos padres são desprezados por a sua própria diocese. Eu não estou dizendo que seja regra, né? Mas aconteceu do Padre Arnaldo ter que dar cama, talheres. Isso é humilhante, poxa. Né? Sim, da cama, talheres para quem? Para quem? Para um padre lá de Maruim, porque o cara estava numa miséria infeliz, né? Então, isso é uma coisa que um bom bispo tem que prestar atenção, né? Eu não tô botando culpa em ninguém, eu estou dizendo é que nós temos falhas, né? Ocorreu essa situação, claro. Só um minutinho, por favor. Eu quero passar, moça, para os fatos engraçados, que a gente tem tantos fatos engraçados com ele, que eu falando aqui, muita gente já se manifestou aqui, sua filha tá adorando o papo, está aqui participando toda semana nessa prosa, ela está dizendo aqui, que legal. Obrigado, Luciana, fico feliz por você estar junto com a gente. Francineide, Renato, tanta gente, boa, meu... Esse é o Renato, tocador de viola? Renato, um abraço. Ele mesmo, um grande abraço. Vamos para os fatos engraçados. Eu vou tomar a palavra agora para falar dos fatos engraçados, depois eu lhe dou. Renato, um beijão para você, eu te adoro, viu? Olha que legal. Olha, fatos engraçados. Eu como coroinha, deixa eu falar primeiro. Eu como coroinha, no dia do jogo do Vasco, era Vasco que era o time dele, era isso? Era. Quando era dia do jogo do Vasco, esse homem se rebolia na hora da missa. E ele levava uma televisão pequenininha e deixava na sacristia. E aí ele, volta e meia, ele dizia assim: vai lá dar uma olhadinha no jogo para ver quanto é que tá. E na Copa do Mundo, quando os fogos, durante a missa os fogos queimavam lá fora, ele se rebolia. Ele gostava muito de futebol. E outro fato engraçado da danada da Acarajé, ele, pós o tratamento de quimioterapia que ele teve, ele não podia, ele estava no processo de alimentação, acompanhando pela nutricionista e tal. Só que ele já no finalzinho, ele mesmo carequinha, ele voltou a celebrar as missas lá no Orlando. E aí, certo dia, eu lembro que ele tinha um respeito muito grande pela irmã dele, adotiva, a Gorete. E aí, quando terminou a missa, ele olhou para mim assim, não sei se foi eu e Renato, disse assim: veja onde é que tá a Gorete. Aí eu olhei assim: não, ela tá ali batendo papo. Aí, se ela perguntar, diga que eu tô atendendo uma pessoa aqui. Aí ele foi pelo fundo, tinha uma portinha no fundo da igreja que dava acesso à rua.
e ele foi se lambuzar lá na acarajé, mas ele parecia uma criança. E era assim, ele comia o acarajé e pagava para todo mundo que chegasse. Oi, tudo bem, meu filho? Cheguei para aqui. E ele pagava a acarajé de todo. Mas sabe o que é todo mundo? Era todo mundo. Se tiver 20 pessoas, 50 pessoas, ele dizia, deixa aí que eu pago. Vamos lá para os fatos engraçados. Como ele tinha, só para concluir isso aí, como ele tinha uma situação financeira boa, né? Porque ele tinha 4 aposentadorias, né? Ele tinha uma situação financeira boa, né? E... Oh, gente, eu esqueci o que eu ia dizer. Muito bem, então, ele não dependia da igreja, né? Ele nunca tirou um centavo da paróquia. Pelo contrário, até, ele ainda botou dinheiro dele, porque o que nós conhecemos como direito de estola, as espótulas que ele tinha, direito, casamentos, batizados, crisma, isso era do sacerdote. Ele nunca levou um centavo, rapaz. Ele nunca pediu um centavo para botar gasolina no carro. Né? Verdade, então, isso é verdade. Da igreja mesmo, financeiramente, ele nunca dependeu de nada, só da amizade das pessoas. Aí, veja só, ele era uma pessoa muito crítica e gostava de fazer gozação. Ele era bravo. Tinha uma pessoa que não mora mais aqui na paróquia, foi até para outro estado. Era uma senhora bem magrinha, né? Aí um dia ele me chamou assim, moça. Engraçado, quando ele estava comigo, ele me chamava de moça, mas quando tinha uma pessoa de fora, ele me chamava seu moça. Olha, eu ficava todo fora de esquadro, né? Aí ele dizia assim, moça, veja só, dona fulana ali engoliu uma azeitona, já estão dizendo que ela está grávida. E o negócio do casamento, como foi a história do casamento? Que a mulher queria casar com ele, ou só com ele, como foi essa história? Rapaz, nesse dia eu tava atendendo ali na sala do dízimo e chegou uma moça que queria falar com o padre. E eu disse, olha, eu sou a pessoa mais próxima dele, você pode adiantar o assunto, porque eu já chego e já falo para ele, já adianto o que você quer, já facilita. E ele disse, olha, é que eu quero casar e eu quero que ele faça meu casamento, porque ele foi quem casou meus pais e meus pais são muito felizes. Eu até que tentei dissuadi-la dessa história, né? Disse, olha, o casamento que o padre Arnaldo fez com seus pais não tem nada a ver com a felicidade deles. Eles são felizes porque eles se amam. Não tem nada a ver. Pegou uma aberturazinha para... Mas aí ela disse, não, mas não, tem o dedo dele, tá, e eu só caso se for com ele. Tá bom, então eu vou falar com ele, não tem nenhum problema. Aí eu chego, padre, ali tem uma moça que quer falar com o senhor, né, porque ela quer casar, ela só casa com o senhor. Aí disse, tá bom, tá ruim, mas nós vamos resolver assim já, né? Aí, pô, chegou lá, se apresentou, aí a moça, eu quero vir marcar meu casamento. O rapaz até que queria que eu procurasse um outro padre, mas eu só caso foi com o senhor. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, comigo você não casa não. Você pode procurar outra pessoa para casar, porque o Dom Luciano não vai deixar eu casar com ninguém. Olha, se fosse uma pessoa mais idosa, ele já não deixaria, imagina, com uma jovem que nem você. Aí disse, não, eu quero casar, eu quero que o senhor faça meu casamento. Ele disse, então tá. Essas tiradas, ele tinha muitas essas tiradas mesmo. E pegava a gente de surpresa. E às vezes, eu como criança, ou adolescente do lado dele, tinha horas que a gente só ia rir quando chegava em casa. Que no meu caso eu só ia entender quando chegava em casa. Porque ele era muito, muito inteligente. Então, geralmente quem faz piada são pessoas inteligentes. E nem sempre é fácil a gente discernir a piada. Agora estão me vendo aqui, ó, legal. Agora... Olha, André, uma das coisas que me fascinava no Padre Arnaldo era a capacidade que ele tinha de ouvir e perdoar. Coisa de santo. Perdoar. Eu tenho 3 coisas como sendo divinas aqui na Terra. A primeira é o reconhecimento. A pessoa reconhecer que a pessoa foi legal, isso é uma coisa boa. Segundo, é o perdão. Só quem perdoa é santo. E terceiro é o beijo na boca, que não precisa nem explicar mais nada, né? É tudo, né? São então, os 3 S, santo, sadio e sábio. Então, ele sabia perdoar, né? Eu me lembro de um caso, aquela encrenca que teve com o Dom Luciano, que ele passou muito tempo fora. Um dia estava ele e mais duas pessoas, 2 senhores, conversando. Ele estava da minha esquerda e os outros 2 à minha direita. E em determinado momento ele fez uma elogia a Dom Luciano e a pessoa que estava à minha direita, logo à minha direita,
não gostou e reclamou. Disse, Padre Arnaldo, eu não sei como é que o senhor tem coragem ainda de fazer elogio para Dom Luciano, sabendo o que ele fez de injustiça com o senhor. Ele simplesmente passou aqui por trás de mim, botou a mão no ombro da pessoa e disse assim, meu filho, eu vou lhe falar uma coisa. O que aconteceu entre eu e Dom Luciano está morto e sepultado lá no passado. E não será exumada, não com a minha permissão. E ainda que eu tivesse qualquer resquício de bronca com Dom Luciano, isso não me empataria de reconhecer os méritos que ele é como cidadão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quero deixar bem claro, o que passou, passou, e o que segue, segue. A vida é nova, né? Mas a maior prova que eu tinha, que ele era uma pessoa santa mesmo, era a oração do dormir. Quando ele ia dormir, a oração dele... as orações dele eram muito rápidas, né? Quer dizer, ele não ficava enchendo a paciência de Deus com palavreado, né? Dizia o necessário e acabou, né? Quando ele ia dormir, ele dizia o seguinte, meu Deus, que recaia sobre mim, hoje, essa noite, todo o mal que eu desejei ao meu irmão durante o dia. Quantas pessoas fazem isso? É, verdade. Quantas pessoas fazem isso? Ô, moça, sem contar a pessoa, o fato da menina, Close entrou agora, da menina que chamou ele na chincha lá atrás do altar, lembra? É, rapaz, a Kátia. Não precisa falar o nome, não. Mas tudo disse, bem, né? fala. Ele passou uma semana meio baleado, não queria conversar com ninguém. E até que eu também não suportei, porque não era o espírito dele, não era aquele, né? Eu vi que ele estava muito abalado. Aí eu fui lá, falei, não, vou conversar aqui um pouquinho. O que foi que lhe aconteceu que o senhor está completamente fora do ar? E ele disse assim, rapaz, essa semana eu peguei um esfrega. Dona Kátia me chamou ali naquela esquina ali, me deu um rela, mas ela disse o diabo comigo. Viu? Mas eu mereci o que ela falou, eu tenho que me corrigir. Eu não posso ser o que ela falou que eu sou e que eu sou realmente. Quantas pessoas fazem esse tipo de reflexão? É muita humildade, realmente. E Eu lembro dele agradecer, ele agradecer muitas vezes, ela até nas missas. Ele agradecer a ela pela sinceridade. Ele dizia, eu gosto muito das pessoas que me falam a verdade na minha cara. Isso marcou muito a ele, e ele agradeceu demais a ela por causa disso. Ele não estava chateado com a Kátia, ele estava chateado com ele, né? Agradeceu, não poucas vezes, ele subiu no presbitério e se desculpava com as pessoas, citando o nome, eu fui grosseiro com fulano de tal essa semana, peço perdão à comunidade, peço perdão à pessoa, né? Me desculpe, né? E tocava a vida, né? Ô Moza, das pregações do Padre Arnóbio, quais os temas mais aparentes que o senhor recorda no seu coração? Assim, ele era muito prático, né? Quem ouvia as pregações do Padre Arnóbio tinha espiritualidade, sim, principalmente para quem o conhecia, mas ele era muito prático, como as parábolas de Jesus, que Jesus contava para que as pessoas entendessem as suas realidades, ele era muito prático. Então, assim, dos temas que ele falava, qual é os que no seu coração o senhor recorda? Uma das coisas que me chamava mais atenção é porque ele sempre estava voltado para a família. E se tivesse um jovem no auditório, ele mandava uma mensagem para ele. O Padre Arnóbio tinha uma capacidade tão grande de contar quantas pessoas tinha na igreja, que ele falando, ele estava contando as pessoas. Entendeu? Olha, André, uma vez eu fiz um evento aí na igreja, e eu, na minha ousadia, eu achava que eu ia botar 600 pessoas, né? Porque eu convidei todo mundo, né? Convidei todo mundo. E não foi quase que ninguém.
E ele fez uma palestra, era uma palestra que ele ia falar sobre o sacerdócio, eu ia falar sobre a missão do leigo, né? E quando ele pegou o microfone para fazer a palestra, que desenvolveu muito bem, porque nisso ele era craque mesmo, né? Quando terminou o evento, ele me chamou e disse assim: Moza, eu sei que você está decepcionado, porque só tinham 50 pessoas no auditório. Eu tinha convidado 600, né? Tinha 50. Mas não se preocupe, porque Cristo começou com 12. Quer dizer, é um baita do incentivo. Né? É verdade. É um baita do incentivo. Quer dizer, então, ele tinha essa facilidade de comunicar, de se comunicar. Isso, Moza, das pregações eu me recordo muito a preocupação que ele tinha com a juventude, com o empreendedorismo, os jovens para estudar, né? Como ele incentivava a gente a estudar, a gente a ler, e principalmente a buscar formatos para o futuro. Ele dizia sempre aquela frase célebre dele: quem não tem competência não se estabelece. Ele falava muito essa frase: quem não tem competência não se estabelece. Essa frase percorreu muito, percorre até hoje o meu coração, e muitas outras frases dele que agora, acho que pela minha emoção, eu não me recordo tanto. Mas era recorrente realmente esse cuidado com os jovens, essa facilidade que ele tinha e a praticidade. Quem gostava do Padre Arnóbio gostava da praticidade dele, ele não perdia tempo, ele falava o que o coração dele mandava, e era muito gostoso. Realmente era um grande diferencial dele, que ele tinha em relação a nós, né, a paróquia, etc. Tal. Ó, veja só, ele era uma pessoa muito dinâmica. Ele soube, nós estávamos entrando num período de verão, e alguém falou no ouvido dele, por bobagem ou por sabedoria, que poderia faltar água no bairro. Imediatamente ele chamou uma máquina, conseguiu uma máquina para a prefeitura e mandou furar um poço artesiano aí na igreja. Porque era para dar água para as pessoas. E ele mandou fazer o pH e deu, parece que 8 e pouco. Muito melhor do que a água de São Francisco. Veja só, né? Ele tinha uma ideia de fazer um colégio muito grande, que era para o colégio manter a igreja. Sim, as pessoas iam pagar uma mensalidade muito pouca, né? Porque tinha que pagar os professores, né? E ele falou com alguns políticos para liberar aquela cadeia que hoje está desativada. Veja só como ele estava enxergando na frente. Sim, se ele fosse o pároco hoje, ele ia conseguir aquele prédio, o sistema de comodato. Deixa eu pegar o gancho aí para dizer uma coisa assim, que era uma estratégia dele que nunca falhava, que quando o bispo aparecia na comunidade, o amor dele por nós era tão grande, que ele, como estrategista, como alguém inteligente, ele saía com o bispo dizendo: eu vou construir a escola aqui, vou fazer isso aqui, tarará. Era toda vez que o bispo chegava lá, o que ele pensava, e corretamente, é tanto que ele ficou tantos anos lá. Ele não vai me tirar daqui com tantos projetos para serem feitos. Mas era engraçado, todo ano tinha crisma, que o bispo ia lá, mas ele fazia questão de medir, você sabe, que ele media na cabeça, passo a passo, onde ia ser a sala de aula, onde ia ser isso. Mas aí o bispo ficava assim e tal, e a estratégia deu certo, que ele ficou quantos anos na comunidade até o falecimento dele? Eu não tenho bem lembrança de que ano é a igreja, mas eu acho que a igreja é de 92, por assim. De 93. A igreja é de 93. Então ele ficou de 93 até 2005, quando ele nos deixou. Né? Ele era um intelectual muito competente. Veja só, ele foi chamado para fazer uma palestra para o Rotary, em Feira de Santana, e essa palestra ainda hoje roda comentários. Ele falou sobre a religião e a paz. Não atacou a religião de ninguém, não fez proselitismo, né? E arrancou aplauso de todo mundo. Né? Aqui em Aracaju, ele escreveu posso dizer que ele profetizou. Ele escreveu uma crônica denominada Carregue sua cruz com elegância.
E foi de penar, porque eu vi Padre Arnóbio muito fragilizado no hospital, se recuperando de um câncer. Se recuperando não, tratando do câncer, né? E muitas vezes ele chegou a dizer o seguinte: olha, meus filhos, não passa dessa noite. Mas em momento algum ele murmurou, em momento algum ele se maldisse, em momento algum ele deu um pio, rapaz, ele não deu um ai sequer. A cruz ele carregou com elegância, né? E eu acho até que ter morrido de um infarto fulminante foi até uma coisa boa, porque ele não sofreu mais, né? Isso depois de ter se recuperado, depois de ter voltado para a paróquia e tudo, né? Mas ele passou por um sofrimento, passou ileso. O Marco Eugênio dizia que a pessoa que murmura no sofrimento, nem do sofrimento é digno. Palavra de bispo, né? E uma coisa muito importante que eu tenho que ressaltar, não posso esquecer disso, é que o arcebispo emérito de Teresina, Dom Miguel Fenelon Câmara Filho, dizia o seguinte: a gente conhece o pároco são pelas vocações sacerdotais que ele imprime, que ele induz, que ele leva, né? Nenhuma paróquia de Aracaju, olha, talvez só se for a Ilha de Malta, né? Mas acho que dificilmente você vai encontrar uma paróquia com a idade que a nossa tinha na época para ter suscitado tantos padres, tantas vocações, né? E não foi por nada não, foi por um exemplo que ele deu de vida, né? Dom Bosco no coração dele, Dom Bosco dizia, eu lembro, me recordo das frases que ele sempre dizia de Dom Bosco para gente. E tem uma frase que eu me recordo de um filme do Dom Bosco, que ele diz assim: os jovens, eles não têm que saber que são amados, eles têm que sentir que são amados. E a gente sentia, nós nos sentimos muito amados por ele. E no olhar dele, no sorriso dele, a gente sentia esse amor, né? E esse amor era traduzido em gestos concretos, em confiança. Mas ai daquele que traísse a confiança dele. Mas deixa eu contar um caso. Okay. Eu nunca vou esquecer isso. Um senhor de idade, ele tinha mais ou menos uns 60 anos, chegou para ele e disse: padre, eu queria tanto comungar, mas eu tenho vergonha de eu vou me juntar com as crianças. Aí ele disse: peraí, meu filho. Aí confessou ele, me chamou no canto e disse: André, bata aí um papo com esse rapaz, esse senhorzinho, uns 10 minutos, fale para ele da Eucaristia de Jesus e mande ele para a fila da comunhão. Veja como eu fiquei assim. Em 10 minutos eu vou resumir quem é Jesus na Eucaristia, mas ele confiava nos jovens como nenhum outro, assim. Era uma coisa assim, a gente sentia essa confiança, a gente sentia muito esse amor. Sabe, Mozaniel? Paraguaçu, um abraço. Zenaide, um abraço. Felicidade para vocês. Moza, por causa do nosso tempo, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas também eu quero, já que aqui é um debate, é uma conversa tão gostosa, o Padre Arnóbio, ele era conhecido como o padre das elites. Muita gente criticava, dizendo que o Padre Arnóbio era o padre das elites. Não é bem verdade. E de fato, não é. Graças a Deus, doutor. Então, deixa eu só concluir. Mas muita gente, você sabe que só recebe pedrada a árvore que tem fruto, né? Ninguém joga pedra em árvore seca, né? Então diziam que ele era o padre da... Mas eu quero dar um testemunho para as pessoas que diziam isso. Eu nunca vi, até hoje, um sacerdote celebrar uma missa no meio de uma lixeira. Exatamente. Se ele era o padre das elites, ele era o padre de todos. Inclusive, eu como coroinha, nas missas, lá, Renato vai lembrar disso também, outros que estão aqui, nós não podíamos abrir a boca nem para responder a oração, porque eu nunca, no meio das moscas, eu lembro de ter visto uma criança sem o nariz, e eu ter perguntado a alguém, disse, não,
Foi um rato que roeu de noite. No meio do... a bancada de plástico, um cheiro horrível. E nós íamos celebrar todos os domingos por um longo tempo, eu não sei quanto tempo, mas foi um longo tempo. Então, assim, para essas pessoas que dizem que ele era o padre das elites, eu tenho esse testemunho. Ele era o padre também dos mais necessitados. E se eu for falar dos trabalhos filantrópicos dele, a gente vai passar a noite inteira. Mas eu vou deixar o senhor falar, André, sobre essa crítica. Quem está me pedindo um abraço aí? Que eu vi passar aí no monitor. Deixa eu ver. Deixa eu... Ah, e tanta gente aqui. Peraí, voltei. Meu irmão Saudade, Charles. Tarará, José. Ah, o Charles de São Paulo. Ah, é. Isso, Charles, foi ele. Tem muita gente aqui, peraí, só um minutinho. Vamos dar atenção às pessoas que estão mandando um abraço aqui. Voltei. A Renato, sua filha está com a gente aqui. Minha amiga Giselda entrou também. Luciana, que desde o início, minha afilhada Shelda. Lourdes, o senhor já falou aqui, tem uma aqui que é Carla Daniele. Lourdes já falei. Renato, Juliana, Carlos Giselda, Lima, lá de São Paulo, um abraço. Lose, Renato, tarará. O senhor já falou da Zenaide. Bom, acho que até então. E muita gente ainda quiser mandar um recado para as pessoas, mandem, porque muita gente vai ver esse programa depois. Então é isso. Em relação à questão do que as pessoas diziam que ele era o padre das elites. Okay. Pode emendar na PAC, que eu queria terminar falando sobre a PAC. Veja só, o padre Arnaldo descobriu, também, isso aí não foi nem a descoberta da pólvora, que era uma região carente. Então ele mandou que fizesse um recenseamento na parte pior que existia no bairro, e foi exatamente no São Conrado, ali do outro lado da pista. E foram cadastradas, na época, 50 famílias. Rapaz, eu tive lá uma vez, num dia de domingo, fazendo uma visita àquelas pessoas. Entrei num barraco que, ao meio-dia, ainda não tinham feito fogo na casa, isso num dia de domingo. Quer dizer, pessoas extremamente fragilizadas, né, abandonadas por todos os poderes, né? E aí, onde eu bato palmas para mim na Igreja Católica. Porque a igreja, ela sempre chega antes do Estado em qualquer lugar, seja na educação, seja na assistência social, seja com assistência médica, seja com tudo. Sempre a igreja está na frente, está lá como é que se diz? Na vanguarda da situação. Né? E a PAC, Pastoral de Assistência aos Carentes, era a menina dos olhos dele. Né? Ele gostava disso, de distribuir alimento para as pessoas. E antes tinha uma palestra para falar sobre a religiosidade, conscientizar as pessoas que tem que ter fé, tem que acreditar nas coisas, tem que acreditar no seu potencial, tem que acreditar em Deus, tem que acreditar. Né? A pessoa não pode viver à deriva a vida toda. Né? Então a PAC era uma outra história. Ele amava a PAC, as pessoas da PAC. Ele nunca deixou isso na dúvida, ele dizia isso abertamente. Né? Verdade. Mas uma coisa que eu não posso deixar de passar em branco é o seguinte, é que Padre Arnaldo era compositor. Meu filho. Uma vez, veja só, Luiz Gonzaga teve uma bronca com o Humberto Teixeira, que era o letrista dele, e ficaram as turras, né? E o Luiz Gonzaga correu para o Padre Arnaldo. Aí disse, padre, eu quero que o senhor seja meu letrista. Né? Não dá mais com aquele cara, não quero mais conversa com ele. E o padre Arnaldo, atarefado, topou. Né? Agora, imagina uma música, imagina uma letra assinada Padre Arnaldo e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, seria muito... Só que eles poderiam ter ficado brigados pelo menos um mesinho, rapaz, para eles terem acontecido. Seria... Não, foram lá e tocaram no ouvido do Humberto Teixeira, né? E ele voltou urgente, conversou com o Luiz Gonzaga, fizeram as pazes e tocaram a vida. Claro, uma concorrência do nível desse, meu irmão, ele voltava, mas é claro, ele achou que era uma briguinha, quando ele soube de quem era o concorrente que
que ia competir com ele, ele voltou nas pressas, com certeza. O Padre Arnaldo ele era muito ecumênico, eu lembro dele trazer para a missa pastores, para a celebração da missa, pastores. O pastor Jeremias. Pastor Jeremias. Eu lembro dele dar palestras em igrejas e levar a gente também, e diversas igrejas, diversas denominações. E como disse o Senhor, ele era aplaudido com emoção nas palavras dele. Ele era aplaudido pelos irmãos evangélicos com uma profunda emoção. Eu me recordo de ter visto e ter ouvido as palavras dele em algumas dessas pregações, e no final, a emoção no olho das pessoas, nos abraços que ele recebia dos pastores e dos irmãos evangélicos. Eu acho que na época como criança, a palavra ecumênica, ecumenismo, eu acho que a primeira vez que eu vi, com certeza, foi da boca dele. E ele era um ser ecumênico, ele não só falava, ele tinha muito amor por outras religiões, pelos irmãos de outras religiões. André, quando eu me reuni com algumas pessoas que estão aí no vídeo, em 2018, nós fizemos um livro, né? Lá em Teresina, o nome do livro é Piauí em Letras, né? É uma coletânea, né? Tem vários autores, e eu escrevi, saíram 3 números, né? E o último saiu há poucos meses atrás, mas eu não podia ir a Teresina por causa dessa infeliz, dessa Covid. E nele eu escrevi uma crônica, O Padre e o Diabo, exatamente com o Padre Arnaldo. Quem tem o livro, é uma história fantástica, né? Uma história fantástica, né? Um dia, o diabo entrou na casa dele. Não é aquele diabo que anda de chifre e tridente, né? E era um mais sete. Não, era um diabo dos tempos modernos, terno e gravata, falando manso, bonito, elegante, né? Todo bonitão, né? E botou nas mãos do Padre Anóbio uma mala de dinheiro. Uma mala. Naquele tempo, as malas não tinham rodinha, não. Ele entrou com a mala na cabeça. Entrou e botou a mala. Na época ele estava brigado com o Dom Luciano. Para que Padre Arnóbio botasse uma igreja para ele, Arnóbio. O dinheiro estava na mão. E o camarada disse: eu estou lhe emprestando. Se o senhor puder me pagar um dia, eu recebo. Se não puder pagar, ou não quiser, já está pago. Mas o senhor não pode perder essa batalha para esse bispozinho aí, não. É duro, né? É duro. Ele mandou que o senhor pegasse o dinheiro. Ele disse para mim: moça, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu não sei como é que aquela pessoa conseguiu tirar tanto dinheiro do banco, porque estava com as fitas do banco, né? Aqueles pacotes com as notas máximas, com aquela fita, né? O cara tirou no banco, né? E levou. Moça, perdão a minha ignorância, mas o senhor está falando da sua crônica ou está falando de uma coisa real? Porque até o senhor é tão convincente. Não, é real. É real. É real. É real. Então continue. É real. Ele disse o homem disse que daria um dinheiro para ele abrir uma igreja para ele. Foi, para enfrentar Dom Luciano. Desse jeito. E ele disse o seguinte: o meu sacerdócio não está à venda. Que maravilha. Graças a Deus. Pegue seu lixo e se ponha da minha casa para fora. Eu queria ver Dom Bosco. Eu queria ver Cura Darcy na hora dessa. Né? Eu queria fazer um buraquinho no céu para ver a cara dos dois. Olha lá, ele chegando pra gente. Ô, moça, eu sabia que o tempo ia ser pouco. Ô, moça, conte aí,
Então, o senhor concluindo o momento em que ele recusou. Recusou o dinheiro, mandou o cara pegar o dinheiro e ir embora. E olha, e ele disse o seguinte: eu nunca mais vi tal pessoa. Não tinha visto antes e não viu depois. Essa história eu contei, tá no livro que saiu, saiu há 2 meses, né? Mas eu ainda não tenho ele comigo, né? Porque eu não podia ir a Teresina, né? Essa história está contada lá, é a história real, a história verdadeira, né? Ô, Moza, e os seus livros? Não, pode falar, pode ser, não vou cortar sua... Pode não, falar. é que eu tenho as 2 edições anteriores, a número 1 e a número 2, só não tem a número 3, certo? Ana Paula Figueiredo, um abraço, amor, tudo bom? Nesse teu beco, tá vendo? Aí, uma das coisas, Padre Arnaldo era muito desorganizado. Vixe Maria. Quem? A agenda dele era uma bagunça, rapaz. Só um minutinho que tá falhando. Só um minutinho, seu Moza, que tá falhando. Deixa eu ver se regulariza. Volte a parte todinha aí que o senhor falou que a gente não estava entendendo, não. Fala aí sobre a agenda dele, como era. Eu estava falando que ele era muito desorganizado, né? A Gorete era quem ajeitava a agenda dele por algum tempo, mas depois a Gorete casou e não quis mais saber dessas coisas, né? Então, a agenda dele virava uma bagunça, né? Ele chegou ao ponto de marcar uma vez 2 casamentos ao mesmo dia, no mesmo horário, em lugares diferentes. Rapaz, olha... Não foi só uma vez não, viu? Coisa de doido, né? Eu era sacristão dele e acontecia isso, viu? Tem até uma história que eu não vou contar, que ele botou até o coitado do Elias no meio do fogo, mas não conta essa história, não. Sei. Bom, veja só, o Padre Arnaldo, ele conseguiu algumas inimizades gratuitas. As pessoas pensavam que ele era rico, né? Não era. Ele tinha estabilidade boa, né? Mas não era rico, né? Pessoas disseram assim: olha, o cara tem 2 carros, uma Brasília velha, amarela por coincidência. Eu recordo dessa Brasília. Não era? E um outro carro, um Chevrolet, um Opala. Um Opala Commodoro. Um Opala Commodoro. A Brasília, ele deu para o mecânico. Não tinha mais o que fazer. Ele deu para o mecânico, né? E o Opala, ele se vê o livro porque a Gorete, né, comprou um Santana novo, 0 para ele, né? Santana branco, eu lembro. Aí você, olha, o padre comprou um carro novo, carro 0. Quer dizer, as pessoas falam sem saber o que estão dizendo, não é isso? Zenaide, boa noite. Aí, mas ele ajudava as pessoas, ajudava alunos pobres, comprava caderno, comprava livro, remédios, né? Ele fazia isso, né? Emprestou dinheiro para pessoas que não pagaram. Muitas vezes. Muitas vezes. Olha, teve pessoas que chegou na paróquia e pediram para ele dispensar as fotos do casamento e deu festa no Baviera. Quer dizer, que pessoa pequena é essa, né? É verdade. Que pessoa pequena. Dá uma festa no Baviera House. Não é para qualquer um, não. Não é isso? Se aproveitar. Ele foi embora e teve gente que foi devendo. Com certeza. E não procurar agora para pagar. Não. Quando morre o que empresta, a dívida continua. Agora, quando quem morreu que está devendo, a dívida acaba. É assim que acaba assim. A história é assim. Nem todo mundo tem essa ética, né? Já não. Porque, primeiro, é que ele não fazia ninguém assinar promissória. Né? Era, como se diz. A palavra. Né? Era tratar de cavalheiros. Né? Moça, deixa eu contar aqui, então, o testemunho que antes do senhor entrar, agora da segunda parte, eu estava falando. Eu queria recordar um momento que trabalhei durante muitos anos, mais de 15 anos, numa empresa. Antes de falar isso, eu vou dizer que na empresa que eu trabalhava era um setor funerário, e quando descobriram que eu era da paróquia do Padre Arnaldo, eu disse assim, eu sou da paróquia do Padre Arnaldo, o pessoal do setor funerário disseram assim, nós amamos o Padre Arnaldo, ele vem aqui,
faz as encomendações e fica contando piada e pagando lanche pra gente. Olha, na funerária, no setor funerário, lá no velório, todo mundo amava. E ele morava próximo da empresa, né? Alzaf, não tem por que esconder, todo mundo sabe disso. Ele morava muito próximo da Alzaf e davam prioridade para ele porque ele chegava cutucando todo mundo, sorrindo com todo mundo, abraçando todo mundo, beijando todo mundo. E depois das encomendações, tinha piada e lanche que ele pagava pro pessoal. Então todo mundo adorava. Mas voltando à história, eu quer contar algo antes de eu contar meu testemunho? Fale. Olha, André, uma das nossas reuniões aí na igreja à noite, uma vez ele chegou se acabando de rir. Aí, conversa vai, conversa vem, aí ele puxou uma carta do bolso do paletó, aí mandou que eu lesse, né? Aí eu abri a carta, era uma carta até bem escrita, né? Uma moça mandando uma carta para ele, pedindo ele em casamento. Ah, mas essa foi boa demais. A moça era aqui do São Conrado, aqui pertinho, né? Botou o endereço, botou tudo, o nome direitinho, né? Mandou fotografia e tudo, né? E dizendo que se ele não sabia que estava escrito na Bíblia, que Deus tinha dito que não era bom que o homem vivesse só. Imagina, qual era o chavão que o Padre Arnaldo mais dizia, era quando a gente perguntava para ele, padre, se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Mas, rapaz, ele respondia, mas era de imediato, ele dizia assim, meu filho, se eu não fosse padre, eu seria padre. Foi o que eu disse no início da nossa live, era um sacerdote que tinha alegria, prazer em ser padre. E isso transbordava em vocações, como disse o Senhor. Os jovens, muitas vocações, e não só sacerdotais, mas vocações de meninas também, vocações religiosas, fluíram aí da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, no dia, moça, no dia que ligaram, eu estava trabalhando lá na USAF, ligaram e disseram assim, olha, o Padre Arnaldo faleceu, ele está no Hospital São José. Claro, foi aquele impacto, mas eu, como era do setor, eu tomei a frente. Eu me recordo que tinha uma funerária chamada Funerária Mundial, que nela tinha uns cálices, tinha um material de velório que o dono da funerária não dava para ninguém, não vendia, era só para ficar enfeitando a funerária. Aí eu desci, cheguei lá para o dono da funerária e disse assim, eu queria muito que o senhor emprestasse esse material de velório. Ele olhou assim para mim e disse, como? Eu disse, é para o Padre Arnaldo. Mas seu Mozaniel, ele disse, é para o Padre Arnaldo, ele chamou o funcionário na hora, bota dentro do carro e leve. E aí eu fui, quando chegamos na paróquia do Orlando Dantas, isso, claro, passamos lá, foi feito toda a limpeza, a higienização do corpo dele, o padre Bem-vindo e o Padre Aélio estavam lá vestindo o corpo dele, e quando nós chegamos, parecia assim, aquele cortejo de Ayrton Senna na Avenida Gasoduto. Eu estava com o carro da funerária, e quando nós chegamos lá, e aí foi aquele dia inteiro de missa, e no outro dia, na última missa dele, eu em pé, passei a madrugada sem dormir, mas quando o Dom Ducênio, na pregação final, falou e embargou a voz, quando ele diz assim, o amor do Padre Arnaldo era essa PAC, a PAC. Ele falou da PAC e Dom Ducênio começou a chorar. Ai, meu Deus. Eu me desabei. Eu não chorei 10% assim, do que eu chorei no velório do meu pai, quando faleceu. Mas eu desabei, assim, porque parece que depois de todo o trabalho que eu fiz pela funerária, aquele serviço, né, eu estava à frente, mas ali foi um momento que eu senti que era o último momento. Os padres, eu estava no altar de túnica, um padre saiu da cadeira e me deu a cadeira para eu sentar, porque foi na hora que cai a ficha, sabe, seu Moza? Que eu disse, meu Deus, o nosso amigo, e agora? Assim, eu sinto muita falta, assim, eu me recordo muito, e eu acho que ele está lá rogando por nós, mas o sorriso dele faz muita falta. Muita falta. Olha, quando o Padre Arnaldo partiu, eu não estava em Aracaju. Eu estava em Arapiraca, e por volta assim de 10 horas, eu recebi um telefonema
e a pessoa disse exatamente isso. Olha, o teu padre viajou, teu padre voltou para a casa do pai. Eu não tinha mais o que fazer, não tinha o que fazer nada, parei, né? Parei, rezei, não tinha nada para fazer. É. Mas falar de coisa alegre, né? Renato, Renato tá contando aqui os sinos da igreja tocando, assim, marcou muito. É só esse momento, assim, de saudoso, porque falar dele é falar de alegria, com certeza. Com certeza, foi muita coisa boa, né? E Olha, pessoas como ele não morrem, pessoas como ele não morrem. Um dia eu estava na igreja, era um dia de semana qualquer, nem missa tinha nesse dia. De repente parou um ônibus ali na frente, um ônibus de 2 andares. Eu não conhecia aquele tipo de ônibus ainda, né? Desceu o padre Arnóbio com 50 mulheres. Cada cor mais bonita, né? Sim. 50, dentro de um ônibus, né? De 2 andares. Foi. Aí entrou de igreja dentro. Ainda bem, rapaz, que eu estava bem vestido na hora. Eu não sei se eu ia para a rua, estava chegando, né? E entrou, as mulheres sentaram, 50 pessoas. Uma brasileira e as outras todas europeias e americanas, né? Que estavam visitando Aracaju, e a brasileira era a única católica que tinha, era essa brasileira, né? As outras todas eram protestantes, né? Evangélicas, né? E ele mostrou a dependência da igreja, exatamente aquilo que ele tinha intenção de fazer, e depois fez um pronunciamento, respondeu perguntas, né, das moças, e essa brasileira estava traduzindo para o inglês o que ele falava, né? E de repente uma perguntou exatamente isso: se ele se sentia feliz com a vida que tinha. Ele disse: olha, feliz eu não diria, eu diria super feliz, porque eu executo as 2 coisas que eu mais adoro na vida. Eu nasci para ser professor, mas o que eu gosto mesmo é de ser sacerdote. E isso era uma característica muito forte dele. Exatamente porque ele era sacerdote e não padre, é que muitas vezes a gente ficava na mão, porque aparecia um gaiato, né? Botava ele no carro e levava para Atalaia, levava não sei para onde, para a Barra dos Coqueiros, né? E a gente ficava, cadê o padre? O padre sumiu, né? Esqueceram de mim 2, como se diz, né? Aí depois, sabe, não, um cara passou e levou o padre Arnaldo, não sei para onde. Quer dizer, ele no domingo, né? Ele se orgulhava de dizer que no domingo ele celebrava 7 missas. E aí, quando eu conversava com outros padres amigos, os padres diziam assim: ele é louco, como pode? Parece que o Código Canônico diz que tem que celebrar no máximo 3 ou 4, uma coisa assim. E ele celebrava 7. Mas não tinha padre. Assim, na missa, depois da missa de 6 da noite do Orlando Dantas, às vezes ela ainda inventava outra, do domingo. Mas assim, mas ninguém via ele cansado, né? Porque ele fazia. É aquela frase célebre que diz assim: ame o que você faz e você não vai ter que trabalhar nunca na sua vida. Então ele não trabalhava como padre, né? Era a vida dele, era o tesão dele. Olha, só a palavra tesão para resumir o que ele tinha em relação ao sacerdócio, como ele gostava de tudo que ele exercia, como era bonito ver o sangue, né? Tudo que ele fazia como sacerdote, como era bonito a celebração e ver ele tão feliz, indo para casa cansado, como diz o Ato dos Apóstolos, né? Mas muito digno de ter feito tudo em nome de Deus. Olha, tem alguém que escreveu aqui, consegue ler, Zé Musa? Lê para mim. Olha, Close diz assim: marcou muito a nossa vida. Francineide, que é a esposa de Renato, diz assim: lembro dessa missa de Gorete com pacote. Veio com um pacote e dentro dele um presentinho para Lucas, que na época tinha 2 meses, no qual não deu tempo dele nos dar. Até hoje me lembro e recordo com carinho. Ele falando que ele dava presente para as crianças, e um dia ele prometeu um presente para Lucas. Isso aí é um corriqueiro. A porta-malas do carro dele, meu Deus, tinha, além da bagunça, que o senhor mesmo disse que ele era desorganizado, muita bagunça, tinha muito brinquedo, tinha muito presente, tinha coisa que ele comprava para ajudar, como mesmo o senhor dizia, que ele nem sabia porque ia usar. E tem a hora que ele chegava e mandava a gente tirar as coisas do carro e bota aí dentro da igreja, veja aí quem precisa. Era assim,
as cestas básicas, meu Deus, a quantidade de cesta básica que ele recebia de presente dos amigos ricos dele, que ele levava lá para Pá, que era uma coisa, era caminhões, lembra, seu Daniel? Olha, escuta essa. Como ele não usava batina e nem usava o clergyman, né? É. Ele andando com mais 3 pessoas, 3 homens, né? Pararam em determinado local para almoçar. Essas pensões de beira de estrada, né? Não era um hotel, era uma pensão. Pararam o carro lá e umas 5 mesas e tinha, parece que umas 2 ocupadas e chegaram eles 4 e ocuparam outra mesa. E a garçonete era uma moça muito bonita e era filha do dono da pensão. da pensão. E a moça começou a servir e tal. Aí ele perguntou assim, quer ir embora comigo? Olhou assim para ela, você é muito bonita, quer ir embora comigo? Os outros disseram assim, o padre endoidou. Os amigos disseram assim, o padre endoidou. Aí a moça disse assim, olha, vou perguntar ao meu pai, se ele deixar eu vou. Aí tá bom, pois perguntei a ele. Aí a moça foi e perguntou, olha meu pai, aquele imaculado está perguntando se eu... Disse que eu sou muito bonita, se eu quero ir embora com ele. Aí qual rapaz? Qual menina? Ele disse, aquele acolá, de terno assim, assim. Aí o cara olhou para ele e disse assim, pode ir, aquele homem é padre. Era essas piadas prontas dele, era maravilhoso. Sem dúvida, ele conheceu o pai dela e tirou essa onda, com certeza. Aí quando a moça voltou para a mesa, ele perguntou, e aí, você falou com seu pai? Ele disse que eu posso ir, que o senhor é padre. Ele disse, mas a proposta está feita, se você quiser ir, eu lhe boto os melhores colégios em Aracaju. Ele disse, mas eu não posso, que eu ajudo meu pai aqui e tal, e assim foi. Né? Moça, eu queria agradecer demais assim, a sua disponibilidade, desde o primeiro momento mesmo, desde as primeiras inscrições ali pelo WhatsApp. Acho que antes de o senhor entender qual seria meu convite, eu já senti uma energia assim, tão massa, tão positiva. O bate-papo que nós tivemos antes mesmo dessa live pelo WhatsApp. Eu espero de coração, eu vou buscar o meu livro aí que o senhor me prometeu. Pode dizer o dia que eu vou buscar. O senhor disse que teria até um livro para fazer um sorteio, mas a gente precisa criar um formato para sortear esse livro, né? O senhor tem ela aí, vai fazer... Não, veja, tá registrado o nome das pessoas que estavam participando, não tá? Tá registrado aqui, tá. Ah, bom. Então é o seguinte, a gente faz depois e quem for sorteado a gente comunica. Certo? Pronto, obrigado. Moça, não vale a Luciana e nem o Renato, porque são assim, os dois são colorados, viu? Né? Então eu queria assim, de coração dizer da minha alegria, da minha emoção de ter feito esse arquivo vivo com o senhor. Em outro eu quero outro momento com o senhor só para as prosas e para as suas leituras, para os seus escritos. Eu quero marcar depois com você. Eu quero deixar você agora se despedir das pessoas. Tanta gente querida sua apareceu e muita gente ainda vai ver esse programa nas redes sociais, depois. Muita gente revê. Olha, eu quero agradecer o pessoal do Maranhão, o Nicolau e as outras pessoas que estão por lá, né, que eu não vi por aqui, né? Zenaide, a Poliana, a minha manicure, que agora está desempregada, porque eu não estou podendo fazer nada, né? A Ana Paula, né, que mora aqui do lado, né? O Charles, que está lá em São Paulo, obrigado, amigão, né, por ter aceito o convite, né? E eu fico à disposição, fico muito grato pela deferência que essas pessoas colocaram à nossa disposição, com a sua assistência, sou muito grato, né? E agradeço também a Deus porque nos possibilitou esse meio de comunicação para chegar tão longe e falar de uma pessoa que a gente ama. Porque nada melhor do que falar daquela pessoa que nós amamos sempre, né? E o Padre Arnaldo, sinceramente, está dentro. Eu escrevi ontem, eu coloquei no site Recanto das Letras, o Padre e a Podóloga, falando de Padre Melo. E talvez na próxima semana eu coloque outro, o Padre que contradisse a Bíblia, falando de Padre Pedro. Aquele era outro santo, né? Eu gosto muito de escrever sobre padre. Tenho escrito pouco, mas eu gosto de escrever muito, porque, graças a Deus, eu só tive comunicação com padres santos. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.
Valeu, Amém. obrigado. Valeu, muito Quero agradecer obrigado. a todos que participaram conosco dessa. Zenaide, Poliana, Renato, Charles, todo mundo. Nicolau, um abraço, um beijão. Foi um momento muito, muito rico que nós tivemos hoje. E pensar em deixar para as futuras gerações, é isso que me encanta nas redes sociais, e especialmente na minha rede social. Assim surgiu esse projeto que vai trazer não só pessoas tão grandes como o Padre Arnaldo, mas pessoas simples da minha convivência, mas que tem com certeza muita riqueza. Quem encontra um amigo encontra um tesouro. E é desses tesouros que eu quero continuar esse arquivo vivo, que eu intitulei essa live chamada Prosa com Dedé, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Obrigado demais a vocês que ainda vão assistir. Muita gente ainda vai ver isso aí pelo meu canal do YouTube, André Lisboa 02, e também pelo Instagram e pelo Facebook também, que eu vou fazer essa retransmissão, essa repostagem depois. Saúde e paz. Na próxima semana eu vou trazer um cabra bom, sabe? Ele é mestre em simpatia, ele é doutorado em alegria, e um cara muito sábio, muito amigo de muita gente. Chama-se Gouveia, do Movimento de Concílio de Cristandade. E eu até esqueci de falar isso para Mozaniel. Gouveia vai estar aqui com a gente e vai ser outro momento muito gostoso e muito alegre. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito, vai ser muito rico esse momento. Saúde e paz, gente. Muito obrigado. Saúde.